E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, empatou por 2-2 com o Independiente Del Valle em Quito, somando com a derrota na Arena Corinthians por 2-0, foi eliminado aí por um placar de 4-2 na soma dos resultados em favor do time equatoriano. Mas uma classificação bem merecida, tá? Sobretudo pela forma contundente com que o Independiente Del Valle venceu o jogo de ida, ali não deixou muita margem de dúvida do merecimento do time equatoriano, que foi muito mais inteligente e pareceu respeitar e conhecer muito mais o adversário do que o Corinthians, sobretudo no jogo de ida. Vou falar aqui do jogo de volta para... Até porque foi no de rodada brasileira, talvez muita gente não tenha visto. Então, analisando um pouco o jogo do Corinthians, também vou fazer um vídeo sobre o São Paulo, tá? Então, esse vídeo aqui do Corinthians entrando na quinta-feira cedo, o do São Paulo vai entrar mais no fim da tarde. Então, vou gravar daqui a pouco já, mas já vou deixar agendado para quinta-feira, mais no fim do dia, tá bom? Até porque tem uma questão lá do São Paulo jogando em casa. Mas, sobre o Corinthians, né? O Corinthians, em alguns momentos, deu boas impressões nesse jogo contra o Independiente Del Valle. Por exemplo, até comparando com o jogo de ida, em que o Corinthians pareceu muito mal preparado para o jogo, pareceu não conhecer direito o adversário, pareceu não saber direito quais eram as armas do adversário ou como o adversário poderia explorar certas falhas do Corinthians. O Corinthians pareceu chegar em Quito um pouco mais consciente do que tinha que fazer. Claro, o placar do jogo de ida pauta muito do andar do jogo da volta, mas o Corinthians fez uma partida um pouco mais inteligente. Mas assim, eu não tô passando pano não, daqui a pouco eu vou chegar no principal, tá bom? Até porque assim, é uma eliminação que no geral é inadmissível pela diferença de custo, diferença técnica entre os times. Mas o Corinthians fez um jogo um pouco mais inteligente, pareceu mais preparado, pareceu entender melhor o que era o Independiente Del Valle, né? O Carille coloca o Bozelli na frente. Eu até falei no bate-bola, quando surgiu uma especulação de que o Gustavo poderia ser o titular, falei que não faria sentido. O Bozelli era um jogador muito mais adequado para isso. Não é nem só porque tem uma experiência internacional, mas ele é um jogador melhor com a bola nos pés e ele também é um jogador bom de bola aérea. Então poderia explorar melhor, poderia criar mais jogadas. E o Bozelli entra mesmo com o Wagner Love no lugar do Cleison. O Wagner Love, ele não era exatamente um meia aberto pela esquerda como o Cleison seria. Ele até se movimenta muito pelos lados, ele é quase um segundo atacante em alguns momentos. Mas o Carille mantém dois volantes, o Ramiro e o Ralf. Até vi gente lá no bate-bola, quando eu estava lá no bate-bola nessa quarta-feira, ele falou, o Carille quer ganhar e põe o Ralf, já começou errado. Olha, gente, não, assim... Tem umas coisas básicas. O time tinha que ser equilibrado. Antes de tudo, tinha que ser equilibrado. Não era um jogo em que se imaginava o Corinthians pressionando, fazendo a marcação-pressão e dando sufoco no adversário. Não era jogo para isso. Primeiro porque é na altitude. Então o Corinthians ia ter um estranhamento. E se o Corinthians fizesse um jogo muito quente logo de cara, poderia faltar gás no final. Segundo, o Independiente Del Valle é um time que sai muito rápido, já tinha mostrado isso na Arena Corinthians. Se o Corinthians ficasse muito desguarnecido atrás, ia ser uma festa de gols no contra-ataque. Então o cara ele fica com dois volantes e acho que a tática até funciona. O Independiente Del Valle, pelo começo do jogo, pela primeira meia hora de jogo, deu a sensação de que se fosse para passar 90 minutos tocando do goleiro pro lateral, do lateral pro zagueiro, do zagueiro pro volante, de repente, se desse, estica a bola, se não volta tudo, eles ficariam. A posse de bola do Independiente Del Valle foi muito maior que o do Corinthians, sobretudo nessa primeira meia hora de jogo, mas assim, não parecia um time muito preocupado em ser agressivo. Como o Corinthians tentou marcar um pouco adiantado na sua linha de frente, mas não adiantou muito a marcação do meio de campo e da zaga, o Corinthians não ficou muito compacto, né? E era um pouco compreensível. Eles tentou marcar a saída de bola para tentar aproveitar alguma bobeada do time equatoriano, mas se ficasse compacto e adiantasse o time inteiro, ia sofrer muito nos contra-ataques. Então o Corinthians ficou muito espalhado. E com esse espaçamento todo, tinha muito vão ali entre um jogador e outro, e o Independiente Del Valle ficava tocando a bola ali. Então o jogo meio que não acontecia. Até que
essa coisa de marcar um pouco mais na saída funcionou. O Ralf rouba a bola, o Pedrinho assume, pega a posse, avança, toca pro Wagner Love, que toca pro Bozelli, e o Corinthians faz um gol. Né? Então o Corinthians não estava pressionando o Independente Del Valle, mas estava posicionado para tentar explorar alguma bobagem. O time equatoriano conseguiu. Até achei que para primeiro tempo de jogo foi uma estratégia razoável. Não foi uma estratégia muito elaborada, não foi uma estratégia muito bonita, muito técnica, mas até compreensível. Não tentar ficar afobado, fazer o segundo gol antes de fazer o primeiro e tentar explorar alguma falha. Me deu certo. O Corinthians faz 1-0 e quase faz 2-0 ainda no primeiro tempo. Uma bola que bate na trave, no chute do Wagner Love também. Numa bola que o Corinthians rouba, sai rápido. Agora, no segundo tempo, quando o Corinthians começa a precisar fazer um jogo mais ofensivo mesmo, porque daí você está precisando só de um gol e o tempo começa a se esgotar, aí o Corinthians cai no seu grande problema do ano. E é difícil de compreender como a gente está chegando ao final de setembro e o Corinthians ainda não tem isso, repertório ofensivo. Né? O Corinthians não tem jogadas, o Corinthians não tem uma estratégia muito clara para tentar dominar o jogo, acuar o adversário. Quando joga em casa, o Corinthians às vezes consegue fazer isso. Mesmo assim, não é uma coisa consistente, não é uma coisa que o time do Corinthians pode contar com isso. Às vezes acontece, às vezes não acontece. E nesse jogo não aconteceu. Então, quando o Corinthians precisou, aí sim, tá faltando 30, 35 minutos para acabar o jogo, precisa de mais um gol, o adversário poderia estar um pouco assustado, tomou um gol e agora se a gente tomar mais um, tá fora. Quando tava 0-0, tudo bem, se tomar um gol a gente tem uma margem de erro, agora não tem mais margem. Quando o Corinthians precisou desse repertório ofensivo, porque daí assim, não era mais questão de jogar no erro do adversário, era questão de fazer uma pressão ali no segundo tempo, já com o relógio e em contagem regressiva, você já começa a contar quantos minutos faltam e não quantos já foram, o Corinthians sentiu muita falta. O Corinthians não tem repertório ofensivo, não tem jogada, não consegue manter o domínio. Ainda mais um jogo na altitude, fora de casa, contra um adversário que sai muito rápido em contra-ataque, era preciso ter muita capacidade disso para não se deixar vulnerável. O que o Carille fez, uma coisa que o Carille tem feito com alguma constância, ele tira um dos volantes e bota mais um jogador ofensivo. Tirou o Ramiro e colocou o Cleison. Mas, assim, não é necessariamente deixar o time mais ofensivo fazer isso, tá? Contra o Fluminense, o Carille chegou a tirar todos os volantes do time, o Corinthians ficou sem nenhum volante e mesmo assim não pressionou o Fluminense no final. E, além de tudo, correu o risco muito grande de tomar mais gol do Fluminense em contra-ataque porque o Corinthians perdeu consistência no meio de campo. Tô falando do jogo contra o Flu. E perderam. E só não tomou porque o Fluminense realmente tá um time bem bagunçado com o Oswaldo Oliveira e não teve capacidade de explorar isso. Porque teve espaço para fazer mais. E no jogo contra o Independente Del Valle ficou só um volante, o Ralf, sozinho, que já é um veterano, jogando como único volante na altitude contra um time rápido. Ele até fez um bom jogo, mas ele ficou muito sacrificado. Porque o Corinthians não ganhou o meio de campo com isso. O Corinthians não passou a ter o domínio do meio de campo com o Cleison ali. E porque não tinha uma estratégia muito clara, não tinha um toque de bola, não tinha uma jogada, não, então o Cleison vai ficar mais aberto, então o Wagner Love flutua mais, e o Bozelli faz isso, aquilo. Não tinha muito isso. E além de tudo perde a consistência da defesa, que poderia fazer com que a bola não chegasse, né? Poderia, sempre que o Independente Del Valle recuperasse, o Corinthians já tinha capacidade de abafar. O que acontece? Num contra-ataque, justamente explorando esse espaço, esse buraco deixado pela saída do Ramiro, o Independente Del Valle empata o jogo, que é um lançamento na lateral esquerda. O Fagner estava adiantado, porque o Fagner é uma via de ataque do Corinthians, e quem faria a cobertura do lado direito? O Ramiro. O Ramiro não estava lá, porque ele já tinha sido substituído. O Manuel tem que fazer a cobertura. O zagueiro saindo lá de trás, né, e tendo que ir até a lateral fazer o combate. Ele perde na velocidade, o que era esperado, e daí o Independente Del Valle empata o jogo.
O Corinthians até faz um segundo gol num pênalti, mas também não é que o Corinthians estava dominando, pressionando, estava criando muitas situações. O jogo já estava bem bagunçado e acaba conseguindo um pênalti que foi pênalti, o juiz não deu na hora, deu só com o VAR. Até achei meio incompreensível como demorou tanto para confirmar aquele pênalti pelo VAR. Na hora o juiz não dá, até entendo, às vezes o juiz acha que o jogador se jogou, tudo, mas depois no VAR é muito claro que foi pênalti, ele deu um século ali. Sai o gol, o Corinthians de novo tenta fazer uma mapa, mas não consegue. O Corinthians não conseguiu ter uma estratégia ofensiva quando precisou dominar o jogo e acaba tomando de novo um gol de contra-ataque e de novo explorando falta de jogador na defesa, falta de jogador ali na cabeça de área, até porque nesse momento o Ralf já tinha saído para entrar o Júnior Urso, ou seja, não tinha mais um volantão mesmo, um volante número 1 ali, e então fica só a linha defensiva, a bola passa por trás da linha defensiva no cruzamento, né, passando nas costas do Manuel e do Fagner, não tinha um jogador ali na cabeça de área para eventualmente fazer um combate ali, uma interceptação, tudo, e daí o Independente Del Valle empata o jogo de novo, mas a sensação é que o Corinthians não tinha muita força ali. Então o Corinthians até mostrou algumas virtudes na estratégia de jogo, assim, teve uma leitura melhor das necessidades do jogo, o Carille até montou um time que soube explorar isso, fez um primeiro tempo competente, fez um gol, ficou perto da classificação, né, ficou perto de fazer o segundo gol, ou esteve ganhando por 2-1, esteve a um gol de conseguir a classificação automática, quer dizer, até criou situação para sonhar com essa classificação. Mas quando a coisa apertou, faltou repertório ofensivo. O que no final das contas é o grande problema do Corinthians o ano inteiro, né? Tem bons jogos, mas quando a coisa aperta, quando você precisa daquele algo mais, falta repertório ofensivo. Esse time não tem muitas jogadas e quando a coisa aperta, a estratégia do Carille muitas vezes é fazer o jogo ficar mais rudimentar. E foi o que ele fez quando tirou o Bozelli e botou o Gustavo e para tentar virar o time do chuveirinho. O Bozelli que estava bem, fazendo uma boa parceria com o Wagner Love, mas sai o Bozelli e entra o Gustavo, quer dizer, o Corinthians ainda perdeu mais isso e virou a estratégia do Corinthians no desespero é deixar o jogo mais rudimentar. Se ainda faltasse 5, 10 minutos, até vá lá, você já está mais no desespero mesmo, mas assim, não foi nem isso, já faltava muito mais tempo ainda, então a presença do Bozelli talvez fosse mais enriquecedora para o futebol do time naquele momento. Então, o Corinthians é eliminado merecidamente e apesar de ter tido algumas virtudes no jogo de volta, ela reforça um problema crônico do time, um problema sério do time que vem todo ano e que agora vai ficar para essa reta final de Brasileiro. A falta de repertório ofensivo, mesmo tendo bons jogadores. Então o Carille precisa urgentemente pensar nisso, porque tá caindo na conta dele. A torcida pichou retranqueiro, não é necessariamente só porque ele só quer se defender, é porque quando o time tem que atacar, não sabe o que fazer com a bola às vezes, né? Então acho que é um maior problema do Corinthians nesse momento, e ainda mais numa fase em que a defesa nem é tão confiável quanto já foi. O Corinthians acaba não conseguindo manter o nível de competitividade que teve em outros momentos, mesmo quando não estava tão forte assim, tá? Mas é isso, então se você viu o jogo, concordou, discordou, tem alguma coisa diferente a mais para acrescentar ou para discordar mesmo, escreve aqui embaixo nos comentários, dá um joinha se gostou do vídeo, se não gostou, se inscreve no sininho, se inscreve no canal para receber os vídeos, clica no sininho para receber notificações, tá bom? É isso, então um abraço e até mais.